Gente, essa é a primeira vez que eu faço um ao vivo e de maneira individual, né? Sozinho. Na verdade, antes eu tinha uns 3 anos atrás, eu fiz uma live no Instagram, convidado, para falar sobre as feridas emocionais. Eu estava bem no início do estudo e tudo que eu já estava aprendendo. Mas essa aqui, oficialmente, é minha primeira live no Instagram e eu tô muito feliz. Porque tô quebrando, de certa forma, um preconceito que eu tinha. De achar que não precisava de fazer live, que eu pudesse ter outros meios de passar aquilo que eu sei, meu conhecimento, aquilo que gera valor pra mim, que tem resultado pra minha vida. E quebrando mesmo, porque hoje eu sei que as lives são importantíssimas, as pessoas aprendem muito. É um conteúdo que é gratuito, fica gravado. É um conteúdo que as pessoas acessam. Tem gente que grava, né? Igual mesmo eu vou deixar gravado. É um conteúdo que as pessoas acessam a hora que quiser, de onde estiver. E eu tô muito feliz de poder deixar aqui pra vocês, né? Registrado no meu feed tudo aquilo que eu sei. E hoje com esse tema que eu sei que é muito importante. Porque vamos colocar assim, já que eu lancei, né? Esse desafio de fazer lives diariamente, às 9 horas, às 21 horas, diariamente. Só que quarta-feira mesmo tem culto, então vai ser somente na quarta, 21h30. E esse desafio eu quero fazer com que a gente siga uma linha de raciocínio, a gente siga uma maneira exata de pensar sobre tudo que a gente vai falar, como se ligasse em um ponto específico só. Vamos imaginar assim. Eu não quero falar de relacionamento em específico. Eu não quero falar de feridas emocionais em específico. Eu não quero falar de dinheiro em específico. Eu não quero falar sobre espiritualidade, religião em específico. Nós vamos falar de tudo de uma maneira ampla, como se fosse o cenário da nossa vida, porque a gente não vai se dissociar. Eu vou falar hoje sobre inteligência emocional e depois eu vou falar sobre inteligência intelectual, sobre o conhecimento, sobre sabedoria. Não. Vamos entender o seguinte, nós partimos de um mesmo ponto. É o cenário da nossa vida, é quem a gente é quem nós somos, como um todo. Então esse tema de hoje, nós vamos falar sobre ego. Eu quero que vocês que já estão chegando aí, quem já chegou aqui, todo mundo que já chegou, Priscila, Dé Moraes, Sara, Geisa, Brenda, graça e paz para todo mundo, boa noite para todo mundo, para quem tá chegando aí. Sim, a primeira de muitos, eu quero que vocês convidem mais pessoas para assistir essa live aqui de hoje, comigo, que nós vamos falar sobre ego, o ego, e tudo aquilo que ele causa em nós de uma maneira ruim, mas também de uma maneira suficientemente boa. Vamos primeiro, você tá aí com seu caderno, lápis, folha de papel, quero que você anote algumas questões importantes acerca do ego. Primeiro ponto de tudo, o que é o ego? Talvez você ouviu demais, sabe dizer demais o que são as características, mas não sabe identificar exatamente o que é o ego. E hoje eu estou aqui para falar para vocês o que é exatamente o ego. Perguntaram aqui qual é o tema. O tema é ego. Ego e a maldição que ele carrega através do orgulho. Esse é o nosso tema. Então anote aí. O ego, então, é uma substância. O ego é uma substância que existe dentro do meu corpo. Vocês podem anotar. O ego é uma substância que existe dentro do meu corpo. Vocês podem colocar também ao lado assim. O ego, então, é uma condição humana. Eu nasço, quando eu nasço, eu necessariamente vai impresso em mim, é inato, vir junto o ego. O ego, então, é aquela pessoa que... uma condição da minha pessoa que revela algo ou alguém que eu não sou.
O ego, então, é inato. É uma substância que existe dentro do meu corpo físico, dentro do meu corpo emocional e dentro do meu corpo espiritual. Quando a gente fala assim sobre ego ser uma substância, vocês podem colocar essa substância como algo que eu não consigo tirar, porque ela faz parte de mim. Então, gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas ninguém vai conseguir aqui matar o ego por completo. Ninguém aqui vai conseguir viver sem ter ego. Ninguém consegue viver sem ter uma sensação de que ele é importante. Ter uma sensação de que ele é alguém. O ego, então, é uma substância que faz com que a gente tenha uma maneira de viver fora da maneira a qual a gente foi chamado para viver e para ser. O ego, então, é uma substância que conta para mim que eu não posso ser quem eu sou. O ego cria, partindo desse, como eu disse no início, partindo desse entendimento de que a gente vai partir agora de um ponto inicial, primário, um ponto onde revela todo o nosso cenário existencial. O ego revela pra gente aquilo que a gente não deve ser por medo de ser quem a gente realmente é. O ego às vezes vai tentar nos ajudar, só que a tentativa dele de nos ajudar é uma tentativa de fazer com que a gente não seja quem a gente realmente nasceu para ser. Então, se é uma substância, se é algo que faz parte do meu corpo, como se não pudesse dissociar, eu preciso vencer o meu ego, entendendo que ele conta para mim uma história, que eu preciso contar uma história em cima da história que ele me conta. Se o ego me conta, partindo do entendimento agora sobre crenças limitantes, que foi algo que foi me pedido na caixa de sugestões das lives diárias. Partindo desse entendimento de crenças limitantes são crenças, são conceitos, são coisas com as quais eu enxergo no mundo e na vida, e que isso não vai fazer com que eu me sinta inserido e participante. Exemplo: eu enxergo pessoas vivendo relacionamentos felizes, só que eu tenho a crença limitante de que isso não é para mim. Eu enxergo pessoas vivendo abundâncias e plenitudes financeiras, familiares, físicas no corpo, mas eu entendo e vejo que isso não faz parte de mim, eu não me sinto inserido e nem participante disso. Isso é uma crença limitante. Crença limitante é tudo aquilo que acontece para os outros, só que isso é impossível que aconteça para mim. Partindo do entendimento, então, de que o ego cria tudo isso, eu quero que vocês compreendam comigo uma coisa. Se eu sei de algo que eu genuinamente sou, mas não vivo, se eu sei de quem realmente eu sou, daquilo que realmente eu quero, tudo aquilo que vem abafar quem realmente eu sou, quem realmente eu nasci para ser, tudo isso é uma característica e é um desenvolvimento do nosso ego, que é uma substância que existe dentro de mim e que ela nunca vai embora, ela sempre vai existir. O ego, então, faz com que eu entenda que a vida é uma vida mais pesada para mim, faz com que eu entenda que a vida é um pouco mais difícil para mim, faz com que eu entenda que a vida é um pouco mais cheia de sofrimentos para mim, porque o ego, ele ama, anotem, isso é muito importante. Eu estou começando aqui não por acaso falar sobre ego, porque eu entendo como terapeuta, como psicólogo, como pastor, como tudo aquilo que me envolve, que o ego conta as nossas histórias, o ego conta sobre a nossa vida, e a gente precisa de uma vez por todas domar o ego. O ego, então, ele ama, anotem, o ego ama ter razão. Vou dar mais um exemplo para colocar em contexto o que seria isso de o ego amar ter razão. O ego ama ter razão no sentido de eu vejo e percebo as coisas e eu falo a partir do meu julgamento de que A é A, B é B, 1 mais 1 são 2. Quando eu olho e vejo que as pessoas, os adolescentes são todos rebeldes, os homens não prestam, as mulheres são chatas, as mulheres são frágeis. Quando eu parto
Peraí, tem uma pergunta aqui. O ego de nada serve? Ana Brandt está perguntando se o ego de nada serve. O ego serve muito. Serve para a nossa sobrevivência. Só que ele não serve para a gente viver plenamente e abundantemente. É uma coisa boa para anotar também. O ego serve para quê? O ego serve para a nossa sobrevivência. O ego não serve para a gente viver uma vida plena e uma vida abundante. Por isso, não podemos matar o nosso ego. Nós temos que domar o nosso ego. Nós temos que viver com o nosso ego, mas de uma maneira inteligente. Porque o ego não vai ser dissociado. Faz parte de nós. É como uma condição. Para eu ser humano, eu necessariamente preciso ter o ego. Para eu ser gente, para eu ser pessoa, eu preciso falar do ego como algo que é uma condicional. Para eu ser humano, eu preciso ter o ego. Mas vamos lá. Nós como seres humanos, como animais racionais, nós como pessoas que pensam, que agem, a gente hoje entende que, a partir dessa aula, a gente entende hoje que o nosso ego, para a nossa sobrevivência, ele não vai fazer com que a gente cumpra o que a gente veio fazer de uma maneira inteligente, cumprindo os nossos papéis sociais e fazendo aquilo que deve ser feito. Porque o ego é somente para a nossa sobrevivência. Ou seja, tudo aquilo que o ego cria, ele cria a partir de um medo, e um medo essencial. Talvez essa aula de hoje vai ser muito carregada de conceito, carregada de entendimento, e vai soar muito pesado o entendimento. Mas vamos por partes, por isso que eu estou começando com isso, porque tudo que eu falar a partir de hoje, vai passar pelo entendimento daquilo que o ego é. O ego, então, ele cria pra gente uma maneira de viver, porque ele precisa e ele tem a sensação de sobrevivência, para ele ter razão, para ele ser vivo, para ele preservar a nossa vida, ele precisa ter razão e ele precisa não ter medo. Tudo que o ego faz, então, é único e exclusivamente pelo medo de morte, o medo de morrer. O ego, então, ele faz com que a gente deixe de cumprir os nossos propósitos, faz com que a gente tenha medo de todas as coisas, faz com que a gente se importe demais com a opinião dos outros, faz com que a gente deixe de servir o próximo com medo do julgamento ou com medo daquilo que o outro vai fazer em relação aos seus pensamentos sobre nós. O ego, então, sempre com medo de morrer, ele vai criar pra gente situações de sobrevivência para a gente viver aquilo que a gente não nasceu para viver, por conta do medo de morrer. Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar que muitas vezes na nossa vida a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente nasceu para ser, em outros casos não, mas a maioria das pessoas tem já dentro do seu coração esse ímpeto de realizar sonhos, de fazer coisas. A gente não realiza sonhos e não faz aquilo que deve ser feito porque a gente tem medo de morrer. Olha que coisa louca. Isso é tão, assim, interessante pensar, mas ao mesmo tempo é tão angustiante, traz muita angústia, porque o nosso medo de morrer, o poupar a nossa vida, o poupar o nosso eu, por conta do ego, a gente não vive, o nosso poupar faz com que a gente não viva, porque o ego conta a história. Você viveu até aqui e até aqui está tudo bem. Você sobreviveu aqui com essas mesmas formas de pensar, com esse mesmo jeito de agir, com esse mesmo jeito de ser, com esse mesmo jeito de falar, com esse mesmo jeito de pensar sobre si, com essa mesma autoimagem, com essa mesma imagem que você tem das pessoas. O ego então conta pra gente que se você mudar, você vai morrer. Olha que louco. Se você transformar a sua mente, se você se converter, se você fizer diferente, se você fazer coisas novas, se você transformar a sua vida, você vai morrer. Só que a gente leva pro lado pessoal, a gente leva tudo e joga tudo pro lado humano, a gente carrega tudo como um peso, como uma responsabilidade, como uma culpa.
E a gente não entende que, na verdade, essa história que ele conta pra gente, que a gente vai morrer, não é fisicamente. A gente vai morrer pro nosso orgulho. A gente vai morrer por aquilo que a gente pensa da gente mesmo. A gente vai passar por aquilo que as pessoas pensam da gente, e isso já não faz mais nenhum sentido. A gente não se dói mais com essas coisas. Eu quero saber se até aqui tá tudo bem, se todo mundo tá entendendo e se eu estou me fazendo entendido. O ego então é uma substância que faz parte de mim e eu não vou conseguir até o fim da minha vida me livrar dele. Então eu preciso dominá-lo. Você já ouviu, né? Demais. Ah, quebre o seu ego, mande o seu ego embora, mande seu orgulho embora. Só que a gente não tem como. Porque é o mesmo que fazer com que isso não seja mais eu me identificar e me ver como um ser humano. Só que, de uma maneira da nossa imagem pessoal e daquilo que a gente tem por nós mesmos, a conversa interna que cada um tem sobre si, como eu imagino, como eu me penso, os meus ideais, aquilo que me faz acordar todo dia, os meus processos, os meus sonhos. Se eu não tiver o ego para fazer com que isso me dê substância para sobreviver, é o mesmo que eu não ter mais nenhum motivo para viver. Então presta atenção, o ego não vai embora. Mas eu não estou dizendo que ele é importante para a minha vida, ele é importante para a minha sobrevivência. Fazer a separação disso é muito importante. Separar isso é maravilhoso. Por quê? De uma perspectiva agora trocada, ou de um outro olhar, as pessoas que vivem a partir do seu ego, as pessoas que vivem a partir daquilo que elas entendem pelo ponto central do medo de morrer, o medo de não serem quem são, mas na verdade estão sendo quem não nasceram para ser. Quem vive pelo ego só sobrevive. Quem vive agora pela inteligência, pela consciência, a consciência para a psicologia é a maneira do eu meu ser plenamente pensante, é o meu centro. O ser consciente é o meu eu central pensante. Quem vive pelo ego apenas sobrevive. Quem vive pela inteligência vive a vida. Vive aquilo que nasceu para viver. Vive aquilo que sonha em viver. O ego, então, cria pra gente, não vou falar de feridas hoje, mas o ego, então, cria pra gente máscaras diversas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre Deus, sobre os nossos relacionamentos e sobre a gente mesmo. Então, nessa máscara, naquilo que o ego conta pra gente, de mentira, de algo que vai fazer sentido pro outro, mas não faz pra mim. Ah, porque essa pessoa tem isso, porque de certa forma ela fez ou não fez por merecer. O ego então distorce cada vez mais a nossa autoimagem com a tentativa de fazer: não viva isso, porque você não vai sobreviver. André, não comece a fazer o que você tem que fazer. André, não sirva. André, não pregue. André, não trabalhe. André, não sirva as pessoas, não ame as pessoas, porque você vai deixar de ser quem você é. E é verdade. Só que a gente, por conta do ego, sempre levando tudo pro lado pessoal, vai dizer que, meu Deus, eu não posso ser quem eu sou, porque eu vou morrer. Eu não vou mais me reconhecer. Eu não vou mais conversar comigo da maneira que eu converso comigo. Porque eu vou ter que conversar comigo de uma maneira diferente. Se eu converso comigo sempre pensando com a mente do outro, ou seja, como o outro vai pensar de mim, como o outro vai olhar para mim, vivendo a minha vida e esquecendo do ego, esquecendo porque ele nunca vai deixar de estar, ou seja, deixa ele de lado, vou deixar ele aqui agora, colocar tudo que ele fala no mudo, eu vou viver uma nova vida. Então eu vou me reconhecer de uma maneira diferente. Então basicamente eu vou morrer, mas eu não vou morrer fisicamente. Na verdade eu vou perder aquilo que eu achava que era vida, mas na verdade era sobrevivência, para ganhar verdadeiramente a minha vida. E isso é lindo, porque isso é maravilhoso.
Isso é tão genuíno como um ser humano, porque isso me coloca mais próximo daquilo que eu realmente sou. Isso me faz ser mais espiritual e menos ligado com o mundo físico, com o mundo material. Isso me coloca mais perto de Deus. Aninha é um sabotador da minha vida, mas ele é essencial para a minha sobrevivência. É um sabotador. Conta mentira para mim. Mas que, de certa forma, o papel dele é genuíno na minha vida. Porque sem ele eu não sobreviveria. Quero contar para vocês acerca disso que ele conta sobre mentiras, só para exemplificar, trocando agora em miúdos, colocando em miúdos agora sobre quais são essas mentiras que o ego nos conta. As mentiras que o ego nos conta, muitas pessoas, em diversos autores e livros, vão trazer conceitos individuais e conceitos até mesmo subjetivos. Mas como eu disse, e essa live é muito importante, eu quero que todo mundo que vai assistir todas as lives agora, acompanhar todo o meu conteúdo, parta dessa aqui como um princípio. Tudo aquilo que a gente entende por vida que não é a minha, vivências e experiências que não são as minhas, tudo aquilo que eu não quero para a minha vida, tudo aquilo que eu desejo, mas não vivo, na verdade eu vivo aquilo que eu não desejo, é o ego. Então o ego cria crenças limitantes para alguns autores. O ego cria a autossabotagem para outros autores. O ego cria para outros autores as máscaras. O ego cria para outros autores aquilo que eu, aqui no meu perfil, já refutei demais e eu acho que é uma coisa que não existe. Acho que não tenho certeza. Não existe. O ego cria para uns autores a dependência emocional. O que eu falo que não existe? O ego cria para alguns autores a carência afetiva. Então, todos esses conceitos de vencer a nós mesmos, aquilo de vencer o nosso orgulho, de vencer as nossas crenças limitantes, de vencer a nossa distorção da autoestima, a nossa distorção da autoimagem, a baixa autoestima para alguns autores, ego, tudo isso, tudo que envolve isso, partindo de um ponto principal, é uma criação do ego. E sabe por que muitas vezes vocês devem ter ouvido, participado de palestras, participado de imersões, cursos, e vocês falam assim, gente, mas é muito difícil, né? Tá muito complicado. Parece que quanto mais eu me autoconheço, mais fica difícil eu ser quem eu sou, mais fica distante eu alcançar essa plenitude de vida e esse meu, como a gente chama, né? Essa minha autoestima, aquilo que eu quero fazer, a minha plenitude de vida. E sabe por que é tão difícil? E sabe por que parece tão difícil? É porque eles dizem de coisas distintas, com termos distintos, mas algo que é uma coisa só. E faz parte de todo o nosso cenário existencial. Independente se as questões são espirituais, independente se as questões são físicas, independente se as questões são emocionais. Gente, eu quero que vocês me digam agora, a partir dessa última fala, se vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar. Comente aqui. Maria Fernanda disse assim, é como se o ego promovesse uma dicotomia do ser. Exatamente. Ele separa a gente de quem a gente é, porque ele tem medo de morrer. Porque o ego é uma maneira da gente sobreviver achando que está vivo. Aninha disse, sim, mas é complexo. Exatamente, sim, mas é complexo. Por isso que eu estou partindo exatamente desse ponto, porque tudo que for falado vai remeter a isso. Vou falar sobre crença limitante, vou falar sobre crença limitante, vou falar sobre autoestima, vou falar sobre autoestima, vamos falar sobre autoimagem, vamos falar sobre autoimagem, vamos falar sobre carência afetiva, nós vamos falar sobre carência afetiva, vamos falar sobre feridas emocionais, nós vamos falar sobre feridas emocionais.
mas eu quero que vocês entendam e que isso faça sentido para vocês. Tudo que for falado e tudo que toca autodesenvolvimento e aquilo que a gente chama por terapia, aquilo que a gente chama sobre reconhecimento de nós mesmos e autoconhecimento, diz respeito àquilo que a gente entende por ego, que é uma substância que faz parte de nós. Tá tranquilo, é isso mesmo. São muitos conceitos, é complicado, é complexo, mas que bom que tá tranquilo até agora. Alguns dos exemplos que eu falei que eu vou dar aqui hoje, sobre aquilo que a gente entende por crenças, sobre aquilo que a gente entende por ego sendo movimentado. Eu vou desativar os comentários aqui para eu não perder o foco. Alguns exemplos de o que seria ego na maneira genuína de ser. Como se o ego fosse algo que ele contasse para nós essa história e a gente desse ouvir. Então vamos ouvi-lo hoje. Quando é que o ego está me contando uma história? Exemplo. Se eu acordo e falo assim, poxa, eu queria estar vivendo outra vida. Só que essa vida não é para mim. Essa vida é distante demais para mim. Essa vida é muito complicada para eu viver e alcançar. Isso é uma crença limitante. Isso é o ego contando para você que você chegando lá, você vai deixar de ser quem você é. Só que o ego tem tanta vontade de ter razão, o ego tem tanta vontade de ser visto, o ego tem tanta vontade de ser querido e aceito, que ele vai fazer com que isso seja uma verdade para você e você tome isso como seu cenário de vida. Não é para mim mesmo, não. Não é para minha vida isso aqui mesmo, não. Outras maneiras de o ego ser latente nas nossas vidas e a gente nem perceber. Eu estou conversando com alguém, ou eu estou observando alguém, seja meus familiares, dentro da minha casa, os meus amigos, colegas de trabalho, irmãos, enfim. Quando eu olho e falo assim, poxa, essa pessoa deveria fazer diferente do que ela faz. É o ego contando para mim, de uma maneira assim, de julgamento mesmo, é o ego contando para mim que eu sou melhor do que essa pessoa, que eu tenho o poder agora de fazer com que essa pessoa seja dessa forma ou dessa outra forma. A gente vai chamar na psicologia sistêmica que são os julgamentos, né? Julgamentos que fazem com que a gente viva padrões de vida, repita padrões, mas isso, genuinamente, é o nosso ego contando pra gente que a gente deve viver uma vida diferente da nossa. Por que as pessoas são tão... no nosso coração tem muito acesso, seja na maneira de achar que elas estão pensando demais em nós, ou seja na maneira de a gente colocá-las superiores demais a nós? Por que as pessoas invadem a gente de uma maneira tão precisa e a gente dá um grau de importância tão forte para essas pessoas? Porque a gente tem sobre nós uma maneira de julgar a nós mesmos, e a gente tem sobre nós uma maneira de julgar os outros. O ego sempre quer ter razão. André, eu vivo isso aqui e eu não sei porque eu atraio esse tipo de situação para minha vida. Eu não sei porque eu atraio pessoas para zombar de mim. Eu não sei porque eu atraio pessoas para rirem de mim. Eu não sei porque eu atraio pessoas para me humilharem. Eu não sei porque eu atraio esse tipo de relacionamento X, esse tipo de relacionamento N, Y. Porque o ego sempre quer contar uma história pra gente e ele sempre quer ter razão. O que eu vou falar aqui agora pode chocar muitas pessoas, porque pode até ir de encontro àquilo que a gente entende por Deus, aquilo que a gente entende por Pai, por aquilo que a gente entende sobre divino, sobre a Trindade, sobre aquilo que a gente tem como cristãos, como pessoas que entendem sobre o Evangelho. Pode soar até mesmo algo profano, algo que é distante demais daquilo que foi nos pregado. Só que eu só vou contar isso aqui depois, né? Antes eu quero que vocês me contem aqui, ó. Depois de vocês responderem essa minha pergunta, eu quero que vocês, falando aqui, eu digo o que eu vou falar. Quem é Deus para vocês?
põe aqui uma palavra só, comentem aqui, já abri os comentários. Quem é Deus para vocês? Comentem aqui embaixo para me ajudar, com uma palavra só. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus para vocês? Quais são as características de Deus? Quais são as características de Deus? Pai, amigo, Pai, a razão de tudo, ok? Quem é, irmãos, Deus para vocês? Luz, ok? Ok. Pai. E as características de Deus? Além dos papéis, características de Deus. Ok, soberano. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Meu Criador, socorro presente. Ok, ótimo. Gente, liguem aqui agora nessa informação que é muito importante. Se a gente entende agora, eu espero de verdade que eu esteja me fazendo entendido e não derramando, tá vomitando muita informação, mas seguindo esse passo a passo para a construção do nosso entendimento. Sabendo que o ego é algo que faz parte de mim, que me faz sobreviver, que eu não vou conseguir matá-lo, porque de certa forma ele é inerente, ele faz parte de quem eu sou. Sabendo que o ego faz parte de mim, sabendo agora que nessa construção da minha nova autoimagem, daquilo que realmente eu sou, eu preciso entender que o ego sempre vai contar para mim mensagens e histórias para eu ser quem eu não sou, por medo de morrer, por medo de ele não ser mais quem ele é, ou seja, esse grau de importância que ele tem demais sobre a minha vida. Nesse entendimento, vocês percebem então que essas construções do ego são construções próprias de André e não é de Deus? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês que então são construções de André e que nem tudo, apesar da permissão de Deus, é da vontade de Deus? Vocês concordam comigo? Ok. Ok, sim. O pessoal está concordando. Se essas construções minhas mentais acerca do medo que eu tenho das pessoas me julgarem, do medo das pessoas olharem para mim de uma maneira torta, enfim. Se isso tem um grau então de permissão de Deus, mas não da vontade genuína de Deus, eu sou então criador da minha própria realidade. Por que eu sei disso? Alguém colocou aqui? Leide colocou. Leide colocou assim: Deus é meu criador. Sim, Leide. Se Deus é seu criador, você também é criadora. As outras mensagens, Deus é bondoso, você também é bondoso. Então nós criamos a nossa realidade de maneira 100%. E isso não vai ser algo que é diferente de quem nós somos em Cristo, como se soasse algo que eu esteja, como se eu estivesse agora usurpando o direito de Deus, né? O papel de Deus ser Deus. Olha que loucura. Talvez isso agora vai fazer mais sentido ainda sobre aquilo que vocês entendem por autoimagem e percepção da realidade. Se o ego então faz parte de mim, e eu não vou conseguir mandá-lo embora porque ele faz parte da minha existência, e eu agora preciso de uma nova consciência. Se eu atrair as situações antigas através das minhas crenças, através das minhas feridas, através das minhas máscaras, através de quem eu era, pelo ego, com a voz do ego, hoje, nessa criação nova da minha realidade, se eu era 100% autor da minha realidade, quando o ego me contava coisas,
Eu sou hoje também da mesma forma autor da minha vida e do meu cenário existencial, da minha realidade, a partir de uma nova perspectiva que não é mais guiada pela voz do ego. É uma voz agora inteligente, é a voz de quem realmente eu sou. Então eu começo agora a criar aquilo que eu quero viver, que eu quero fazer. Porque se o ego me contava coisas, me contava mentiras, me dava cenários, me colocava em crenças, me colocava em feridas, hoje eu tenho plena consciência de que tudo o que me acontece é 100% da minha responsabilidade. Pode escrever aqui. Eu sou responsável pela minha realidade. E eu quero que isso faça sentido para vocês. Eu quero muito que isso faça sentido para vocês. Pode escrever aqui, por favor, para eu saber que vocês estão me acompanhando. Mas só para quem fez sentido. Eu sou 100% responsável pela minha realidade. Eu sou responsável da minha realidade. Ótimo. Bruno, Nath, Leide, Nai. Nós somos responsáveis pela nossa realidade. E sabe o que a gente ganha tendo essa consciência? Sabe o que a gente ganha tendo essa consciência? A gente ganha domínio sobre o nosso ego. Eu sou 100%, eu sou o único responsável pela minha realidade. Se faz sentido para vocês entender sobre o ego, se faz sentido o entendimento de que eu tenho que quebrar as minhas crenças, de que eu tenho que quebrar isso da minha vida, de que eu preciso viver uma vida nova, de que eu preciso ter uma mentalidade de vida, que eu preciso ter uma nova maneira de agir, de pensar, então isso quer dizer que eu estou me despedindo daquilo que eu criava para criar coisas novas. Então aquilo que Deus é, eu também sou. E a primeira característica que Deus revela biblicamente para nós em Gênesis é de que Deus é um Deus criador. Ele cria as coisas. E nós também. Isso aí, Viana, Maria Fernanda, Flora, Lu, Matheus, Rafa, Mirna, Aninha, Camila, nós somos. André, Guilherme, Gui Duarte, isso. Rafa, Thalita, nós somos criadores 100% da nossa realidade. Gente, nós estamos caminhando para o final, porque eu não quero fazer com que isso aqui seja muito extenso, gera muito conteúdo, mas eu quero dizer, tudo que eu falei até aqui agora, eu queria voltar para esse ponto, porque ele vai partir todo o nosso entendimento de tudo que a gente vai construir aqui juntos, que está se iniciando hoje, está me estreando, né? Esse canal aqui de lives de ao vivo no meu Instagram, no meu perfil do Instagram. Eu queria começar falando sobre o ego, trazendo essa responsabilidade. Eu sou 100% responsável pela minha vida, porque isso quer dizer que se eu estou querendo despedir de algo que eu não sou, isso implica também que eu vou criar quem eu realmente sou. E a minha realidade é criada a partir da minha percepção própria. Com isso, atentem-se para o entendimento de que, se ouvirem, quebre o ego, manda o ego embora. Não, dome seu ego. Ego é domado. A gente vai viver eternamente nessa luta. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% humilde, apesar da humildade ter chegado até nós. Nós então estamos cultivando cada vez mais a nossa real e verdadeira identidade, que na verdade, eu queria ter colocado aqui, mas eu não sei nem colocar. Eu vou aprender tudo que tem que aprender aqui, porque eu queria colocar uma imagem aqui. Uma imagem, sabe, vocês já viram aquela imagem de uma pessoa que tem um corpo gordo, aí ele mesmo tá se auto-esculpindo? O corpo dele é gordo embaixo, aí em cima ele tá se auto-esculpindo, aí tem um corpo, um físico forte assim, um físico
um shape massa, aí ele mesmo está se auto-esculpindo. É basicamente isso. É basicamente isso. A ideia é a mesma. Nós estamos em desconstrução, porque a nossa essência verdadeira está aí dentro da gente. O ego só quis contar mentira. O ego só falou um pouco mais alto. O ego só falou um pouco mais alto e a gente deu o ouvido. Então, anotem. O ego faz parte. A gente não vai mandar embora. O ego não morre. O ego só cala. O ego só fica de lado. O ego só fica dispersado. O ego deixa de fazer sentido nas nossas vidas. Porque ela é uma substância. Mas ele deixa de fazer sentido. Porque a gente não quer mais, não tem mais possibilidade de viver uma vida para a qual a gente não foi chamado. O ego tem medo de morrer. O ego tem medo de não ter voz. O ego tem sempre que ter razão. Por isso a gente vai atraindo situações. A gente vai atraindo coisas que a gente não quer. A gente vai vivendo coisas que a gente não desejava. E a gente vai vivendo nesse mundo, nesse padrão, sabe? Nessa bolha, nessa mentalidade falha. Faz parte, mas para entendê-lo e dominá-lo, eu preciso entender que eu sou 100% responsável pela minha vida e pela criação da minha realidade. A Aninha está dizendo aqui difícil é identificá-lo em algumas situações. Ele vem disfarçado. Sim, vem disfarçado. Aninha, já dei algumas dicas aqui de como identificar o ego. Uma das primeiras dicas. Para uma pessoa pode acontecer, para mim não. Ego. Olho uma pessoa e quero fazer com que ela viva uma vida diferente do que ela vive. Ou seja, eu quero mudá-la. Eu quero que ela viva a partir dos meus preceitos. Ego. Estou vivendo um relacionamento onde eu não queria estar. Estou atraindo pessoas específicas porque eu não queria estar, das quais eu não queria estar atraindo. Ego. O ego quer sempre ter razão. Tenho medo de viver coisas novas e de cumprir o meu papel, aquilo que eu sou e realizar meus sonhos. Ego. Porque o ego tem medo de você ser diferente do que até hoje ele conhece. Você tem 30 anos, 35 anos, 40, 20, 18, 15, 10, 60, 80. O ego até hoje aqui vai dizer pra você assim, não muda não. Tá tão bom aqui. Eu só te reconheço assim. Você só é o que é a partir daquilo que eu criei. Então se a gente fala assim, ego, ó, tchau, beijo, até a próxima, vou viver diferente, ele vai lutar com todas as forças para que você não seja. Porque ele quer ter razão. Ele quer ser visto. Ele quer ser vivo. Ele quer ter voz. Mas presta atenção. Não luta contra o ego, não. Não luta contra o ego, não. Só conta uma história nova. Só diz sobre coisas novas. Como é que eu vou contar uma história nova pro meu ego, André? Se o ego cria uma realidade que eu não quero, eu vou criar uma nova realidade que eu quero. Uma nova realidade. Como é que eu conto coisas novas pro meu ego? Eu crio coisas novas. Eu conto novas histórias. É possível. Eu coloco possibilidades. O ego vai falar assim, 1 mais 1, 2. A é A. B é B. Mas não. Eu posso colocar como se não, tem infinitas possibilidades. Se pessoas têm relacionamentos bons, eu vou ter relacionamentos bons, isso serve pra mim, isso não é uma crença mais que me limita. Se existem pessoas abundantes, se na minha família não tem, eu vou ser essa pessoa porque eu vou fazer uma coisa nova sobre a minha realidade, sobre a minha vida. É contar coisas novas. Eu vou deixar salvo. Eu vou deixar essas lives salvas, sim. Pode ficar tranquila. Gente, eu vou ter que encerrar por conta do tempo. Espero ter deixado aqui o conceito, aquilo que eu quis passar. Eu consegui, mas eu espero que isso faça sentido. Se não fez, assista de novo. E se não fez, assista de novo, porque é algo que é universal. Você vai debater em todos os lugares, em todos os livros, você vai ver isso. A possibilidade do ego sempre ter voz. Então a gente tem que entender quem ele é. Que substância é essa que faz parte de nós? Gente, substância é físico. Tá na nossa biologia, faz parte de nós, é no nosso corpo. Por isso que muitas pessoas sofrem
levam pro emocional, pro físico. Porque é difícil, é doído falar pro ego que ele não tem mais voz sobre nossas vidas. Gente, semana que vem, amanhã, quarta-feira, eu tenho o culto do encontro, então a nossa live é às 21h30, somente quarta. Segunda a sexta, 21 horas. Quarta-feira, 21h30, porque eu tenho o culto, eu tenho que pregar. Ok? A gente se encontra amanhã, às 21h30, para dar continuidade a toda essa construção, na verdade, essa desconstrução do nosso ego em busca da nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira essência. Ok? Espero aqui amanhã. Muito obrigado por todo mundo que esteve até aqui. Vou deixar essa live salva para quem não assistiu e quem precisar rever, possa rever. Ok, gente? Até mais. Somos 100% criadores da nossa realidade. Beijo, boa noite.